Este audiolivro é produzido pela Sociedade do Audiolivro, com narração de Youssef Bacos. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Se esse conteúdo foi útil, considere contribuir com qualquer quantia, para que todos os dias possamos trazer novos conteúdos e contribuir com a promoção da literatura. Uma boa leitura a todos. De quanta terra precisa um homem? De Lev Tolstói. Uma mulher veio visitar sua irmã mais nova, que vivia no campo. A primeira estava casada com um mercador da cidade, a outra com um camponês da aldeia. Quando estavam a tomar chá, começou a mais velha a gabar a vida da cidade, dizendo que se vivia por lá com todo o conforto, que toda a gente andava bem arranjada, que as filhas tinham vestidos lindíssimos, que se bebia e comiam coisas magníficas e que se ia ao teatro, a passeios e a festas. A irmã mais nova, um pouco despeitada, mostrou todos os inconvenientes da vida do comércio e exaltou as vantagens da existência dos camponeses. Não trocaria a minha vida pela vossa? É certo que vivemos com alguma rudeza, mas pelo menos não estamos sempre ansiosos. Vocês vivem com mais conforto e mais elegância, mas ganham muitas vezes mais do que precisam e estão sempre em riscos de perder tudo. Lá diz o ditado: estão juntos na merca o ganho e a perca. Quem está rico num dia pode, no dia seguinte, andar a pedir pão pelas portas. A nossa vida é mais segura. Se não é farta, é pelo menos comprida. Nunca seremos ricos, mas sempre teremos o bastante que comer. A irmã mais velha replicou com zombaria. Bastante? Sim, bastante, se vocês se contentarem com a vida dos porcos e das vitelas. Que sabem vocês de elegância e de boas maneiras? Por mais que o teu marido trabalhe como um escravo, vocês hão de morrer como têm vivido, num monte de estrume, e vossos filhos na mesma. Bem, e depois? Retorquiu-lhe a outra. Não nego que nosso trabalho seja rude e grosseiro, mas em compensação é seguro e não precisamos de nos curvar diante de ninguém. Vocês na cidade vivem rodeados de tentações. Hoje tudo corre bem, mas amanhã o diabo pode tentar o teu marido com a bebida, o jogo ou as mulheres, e lá se vai tudo. Bem sabes que é o que sucede muitas vezes. Parron, o dono da casa, estava deitado à lareira e escutava a conversa das mulheres. É realmente assim, pensava ele. Os lavradores, ocupados desde meninos no amanho da terra, não têm tempo para pensar em tolices. Só o que nos consome é não termos terra bastante. Se tivesse toda a terra que quero, nem o diabo seria capaz de meter-me medo. As mulheres acabaram o chá. Pauraram ainda um bocado sobre vestidos, depois arrumaram a louça e deitaram-se a dormir. Mas o diabo tinha estado sentado no desvão da lareira e tinha ouvido tudo o que se dissera. Ficara contentíssimo quando vira que a mulher do camponês arrastara o marido para a gabarolice, e quando percebera que o homem pensava que, se tivesse terra à vontade, não temeria o diabo. Muito bem, pensou o diabo. Vamos lutar um com o outro. Dou-te toda a terra que quiseres, e há de ser por essa terra que hei de te apanhar. Perto da aldeia vivia uma senhora, pequena proprietária, que possuía um terreno de cerca de 120 hectares. Tinha mantido sempre com os camponeses excelentes relações, até o dia em que tomou como feitor um antigo soldado, que se pôs a multar toda a gente. Por mais cuidado que Porron tivesse, ora um cavalo lhe fugia para os campos de aveia da senhora, ora uma vaca ia para os jardins, ora as vitelas andavam pelos prados, e a multa lá vinha. Porron pagava, resmungava e, irritado, tratava mal a família. Todo o verão, o camponês teve conflitos com o feitor e só se alegrou à chegada do inverno, em que o gado tinha de ir para o estábulo. Dava-lhe a ração de má vontade, mas ao menos estava livre de sustos. Durante o inverno, correu que a senhora ia vender as terras e que o estalajadeiro se preparava para lhas comprar. Toda a aldeia ficou alarmada. Bem, pensavam os camponeses, se o estalajadeiro comprar as terras, as multas serão mais fortes ainda. O caso é sério. Foram então, em nome da comuna, pedir à senhora que não vendesse as terras ao estalajadeiro, porque estavam dispostos a pagar-lhe melhor. A senhora concordou e os camponeses reuniram-se, para que o campo fosse comprado por todos e cultivado por todos. Houve 2 assembleias, mas o diabo semeava a discórdia e não chegaram a nenhuma combinação.
Cada um compraria a terra que pudesse. A senhora acedeu de novo. Parron ouviu dizer que seu vizinho ia comprar 20 hectares e que a proprietária recebia metade em dinheiro e esperaria um ano pela outra metade. Sentiu inveja e pensou: ora, vejam isto. Vão comprar toda a terra e eu não apanho nenhuma. Falou depois à mulher: toda a gente está a comprar terras. Vamos nós comprar também uns 10 hectares. A vida assim é impossível. O feitor mata-nos com multas. A mulher concordou e consideraram sobre a maneira de realizar o seu desejo. Tinham uns 100 rublos de parte. Venderam um potro e metade das abelhas. Meteram um filho a jornaleiro, recebendo a solda adiantada, e pediram emprestado a um cunhado o que faltava para perfazer metade da quantia necessária. Feito isto, escolheu Parron um campo de 15 hectares, com um pouco de bosque, e foi ter com a senhora para tratarem do negócio. Chegaram a acordo e o camponês pagou adiantada uma certa quantia. Depois foram à cidade e assinaram a escritura em que ficava estabelecido pagar ele logo metade da quantia e entregar o resto dentro de 2 anos. Agora tinha Parron terra sua. Pediu sementes emprestadas, semeou-as na terra que comprara. Como a colheita foi boa, pôde dentro de 1 ano pagar ao cunhado e à senhora, tornou-se assim proprietário, lavrando e semeando sua terra, fazendo feno na sua terra, abatendo as árvores, alimentando o seu gado nos seus pastos. Sentia-se cheio de contentamento quando ia lavrar ou olhava para os trigais ou para os prados. A erva que ali crescia e as flores que ali desabrochavam parecia-lhe diferente de todas as outras. A princípio parecera-lhe que a sua terra era igual a qualquer outra, agora, porém, via-a totalmente diversa. O contentamento de Parron teria sido completo se os vizinhos não lhe atravessassem as searas e os prados. Falou-lhes muito delicadamente, mas os homens continuaram. Umas vezes eram os pastores da comuna que deixavam ir as vacas para as suas pastagens. Outras vezes os cavalos que se soltavam à noite e lhe iam para as searas. Parron enxotava-os, perdoava aos donos e durante muito tempo não fez queixa de ninguém. Por fim perdeu a paciência e queixou-se ao tribunal. Bem sabia que era a falta de terra dos camponeses e não qualquer má intenção que os fazia proceder daquele modo. Mas pensava: se não tomo cuidado, dão-me cabo de tudo, tenho que lhes dar uma lição. Foi o que fez. Deu-lhes uma lição, depois segunda, e 2 ou 3 camponeses foram multados. Ao fim de certo tempo, os vizinhos tinham-lhe raiva, e era de propósito que lhe metiam o gado pelas terras. Houve mesmo um que, uma noite, lhe cortou 5 limoeiros para lhe tirar a casca. Parron passou pelo bosque e viu umas coisas brancas. Aproximou-se e deu com os troncos sem casca, estendidos no chão. Quase ao lado estavam os cepos. Parron, furioso, pensou: já bastaria para mal que este patife tivesse cortado uma árvore aqui e além, mas foi logo uma fila inteira. Ah, se o apanho! Pôs-se a ver quem poderia ter sido. Finalmente disse consigo: deve ter sido Simão. Ninguém mais ia fazer uma coisa destas. Deu uma volta pelas propriedades de Simão, mas nada viu e só arranjou a zangar-se com o vizinho. Tinha, no entanto, a certeza de que era ele e apresentou queixa. Simão foi chamado, julgado e absolvido porque não havia provas. Parron ficou ainda mais furioso e voltou-se contra os juízes. A gatunagem unta-vos as mãos? Se aqui houvesse vergonha, não iam os ladrões em paz. As zangas com os juízes e os vizinhos trouxeram como resultado ameaças de lhe queimarem a casa. Parron tinha mais terra do que dantes, mas vivia muito pior. E foi por esta altura que se levantou o rumor de que muita gente ia sair da terra. Por mim, não tenho que me mexer, pensou Parron. Mas se os outros se fossem embora, haveria mais terra para nós. Havia de comprá-la e de arredondar a minha pequena propriedade. Então é que era viver à farta. Assim ainda estou muito apertado. Estava um dia Parron sentado em casa quando calhou de entrar um camponês que ia de viagem. Deu-lhe licença para passar ali a noite, e à ceia puseram-se de conversa. Parron perguntou-lhe de onde vinha e o forasteiro respondeu que de além do Volga, onde tinha estado a trabalhar. Depois disse o homem que havia muita gente que se estava a fixar por aqueles lados. Mesmo lavradores da sua aldeia tinham entrado na comuna e obtinham 75 hectares.
A terra era tão boa que o centeio crescia à altura de um cavalo, e era tão vasto que com meia dúzia de foiçadas se fazia um feixe. Havia um camponês que tinha chegado de mãos a abanar e possuía agora 6 cavalos e 2 vacas. O peito de Parrom inflamava-se de cobiça. Para que hei eu de continuar nesse buraco se noutra parte se pode viver tão bem? Vou vender tudo e com o dinheiro vou começar a vida de novo. Aqui há muita gente e sempre sarilhos. Mas primeiro vou eu mesmo saber as coisas ao certo. Pelos princípios do verão, preparou-se e partiu. Desceu Volga de vapor até Samara. Depois andou a pé 90 léguas, por fim chegou. Era exatamente o que o forasteiro tinha dito. Os camponeses tinham imensa terra. Cada homem possuía os 75 hectares que a comuna lhe dera, e se tivesse dinheiro, podia comprar as terras que quisesse, a 3 rublos o hectare. Informado de tudo o que queria saber, voltou Parrom à casa no outono e começou a vender o que lhe pertencia. Vendeu a terra com lucro, vendeu a casa e o gado, saiu da comuna, esperou pela primavera e largou com a família para os novos campos. Logo que chegaram à nova residência, pediu Parrom que o admitissem na comuna de uma grande aldeia. Tratou com os dirigentes e deram-lhe os documentos necessários. Depois concederam-lhe 5 talhões de terra, para ele e para o filho, isto é, 375 hectares em campos diferentes, além do direito aos pastos comuns. Parrom construiu as casas precisas e comprou gado. Só de terra da comuna tinha ele 3 vezes mais do que dantes, e toda ela era excelente para o trigo. Estava incomparavelmente melhor, com terra de cultivo e de pastagem, e podia ter as cabeças de gado que quisesse. A princípio, enquanto durou o trabalho de se estabelecer, tudo satisfazia Parrom. Mas quando se habituou, começou a pensar que ainda não tinha bastante terra. No primeiro ano, semeou trigo na terra da comuna e obteve boa colheita. Queria continuar a semear trigo, mas a terra não chegava. E a que já tinha não servia porque naquela região era costume semear o trigo em terra virgem durante 1 ou 2 anos, depois deixar o campo de pouso, até se cobrir de novo de ervas de prado. Havia muitos que desejavam estas terras e não havia bastantes para todos, o que provocava conflitos. Os mais ricos queriam-nas para semear trigo e os que eram pobres para alugar a negociantes, de modo a terem dinheiro para pagar os impostos. Parrom queria semear mais trigo e tomou uma terra de renda por 1 ano. Semeou muito, teve boa colheita, mas a terra era longe da aldeia e o trigo tinha de ir de carro umas 3 léguas. Certo tempo depois, notou Parrom que alguns camponeses viviam em herdades não comunais e enriqueciam. Pensou consigo: se eu pudesse comprar terra livre e arranjar casa, então é que as coisas me haviam de correr bem. A questão de comprar terra livre preocupava-o sempre, mas continuou durante 3 anos a arrendar campos e a cultivar trigo. Os anos foram bons, as colheitas excelentes. Ele começou a pôr dinheiro de lado. Podia ter continuado a viver assim, mas sentia-se cansado de ter que arrendar terras de outros todos os anos e ainda por cima disputando-as. Mal aparecia uma terra boa, todos os camponeses se precipitavam para a tomarem, de modo que ou se andava ligeiro ou se ficava sem nada. Ao 3º ano aconteceu que ele e um negociante arrendaram juntos a uns camponeses uma pastagem. Já a tinham amanhado quando se levantou qualquer disputa. Os camponeses foram para o tribunal e todo o trabalho se perdeu. Se fosse terra minha, pensou Parrom, já eu era independente e não me via metido nessas maçadas. E começou a procurar terra de compra. Encontrou um camponês que tinha adquirido uns 500 hectares, mas que por causa de dificuldades os queria vender barato. Parrom regateou com o homem e assentaram por fim no preço de 1.500 rublos, metade a pronto, a outra metade a pagar depois. Tinha arrumado o negócio, quando se deteve em casa de Parrom um comerciante que queria forragem para os cavalos. Tomou chá com Parrom e travou-se conversa. O comerciante disse que voltava da terra dos Baquires, que era muito longe e onde tinha comprado 5.000 hectares de terra por 100 rublos. Parrom fez-lhe mais perguntas e o negociante respondeu: basta fazer nos amigos dos chefes, dei-lhes coisa de 100 rublos de vestido de seda e de tapetes, além de uma caixa de chá, e mandei distribuir vinho por quem o quisesse. E arranjei a terra a 5 copecs, a 100ª parte da rublo o hectare.
e, mostrando a Parron as escrituras, acrescentou: a terra é perto de um rio e toda ela virgem. Parron continuou a interrogá-lo e o homem respondeu: há por lá mais terra do que aquela que se poderia percorrer num ano de marcha, e toda ela pertence aos Baquires. São como cordeirinhos e arranja-se a terra que se quer, quase de graça. Bem, pensou Parron, para que hei de eu com os meus 1000 rublos arranjar para os 500 hectares e aguentar ainda por cima uma dívida? Na outra terra compro 10 vezes mais e pelo mesmo dinheiro. Perguntou Parron de que maneira havia de ir lá ter. E logo que o negociante o deixou, preparou-se para empreender a viagem. Ficou a mulher a tomar conta da casa e ele partiu com o criado. Pararam numa cidade e compraram uma caixa de chá, vinho e outros presentes, conforme o conselho do negociante. Foram andando sempre até que, já percorridas mais de 90 léguas, chegaram ao lugar em que os Bequires tinham levantado as suas tendas. Era exatamente como o homem tinha dito. Viviam nas estepes, junto de um rio, em tendas de feltro, não lavravam a terra, nem comiam pão. O gado e os cavalos andavam em rebanhos pelos pastos da estepe. Os potros estavam peados atrás das tendas e 2 vezes por dia lhes levavam as éguas. Ordenhavam-nas e do leite faziam cumes, leite fermentado. Eram as mulheres que preparavam o cumes e faziam queijo. Quanto aos homens, passavam o seu tempo a beber cumes e chá, a comer carneiro e a tocar gaitas de foles. Eram gorduchos e prazenteiros, e durante todo o verão nem pensavam em trabalhar. Eram ignorantes de tudo. Não sabiam falar russo, mas eram de boa qualidade. Mal viram Parron, saíram das tendas e juntaram-se à volta do visitante. Apareceu um intérprete e Parron disse-lhes que tinha vindo à procura de terra. Os Baquires, segundo parecia, ficaram muito contentes. Levaram Parron para uma das melhores tendas, onde fizeram sentar numas almofadas de penas postas num tapete. Sentando-se eles também à volta, deram-lhe chá e cumes. Mataram um carneiro para a refeição. Parron tirou os presentes do carro, distribuiu-os pelos Baquires e dividiu também o chá. Os Baquires ficaram encantados, conversavam muito uns com os outros e depois disseram ao intérprete que traduzisse. O que eles estão a dizer é que gostaram de ti e que é nosso costume fazermos tudo o que podemos para agradar aos hóspedes e lhes pagar os presentes. Tu deste presentes. Tens de dizer agora que te agrada mais que tudo o que possuímos, para que tu entreguemos. O que mais me agrada, respondeu Parron, é a vossa terra. A nossa está cheia de gente, os campos já não dão. Vocês têm muita e boa. Nunca vi coisa assim. O intérprete traduziu. Os Baquires falaram um bocado, sem que Parron compreendesse o que diziam, mas percebeu que estavam muito divertidos e viu que gritavam e se riam. Depois se calaram e olharam para Parron enquanto o intérprete dizia. O que eles me mandaram dizer é que, em troca dos teus presentes, te darão a terra que quiseres, é só apontá-la a dedo. Os Baquires se puseram outra vez a falar e discutiram. Parron perguntou o motivo da discussão e o intérprete respondeu que uns eram de opinião que não deviam resolver nada na ausência do chefe, e outros que não havia necessidade de esperarem que voltasse. Enquanto os Baquires discutiam, entrou um homem com um barrete de pele de raposa. Todos se levantaram em silêncio e o intérprete disse: é o chefe. Parron foi logo buscar o melhor vestuário e 5 libras de chá e ofereceu tudo ao chefe. O chefe aceitou. Sentou-se no lugar de honra e os Baquires começaram a contar-lhe qualquer coisa. O chefe escutou, depois fez sinal com a cabeça para que se calassem. E dirigindo-se a Parron, disse-lhe em russo: está bem, escolhe a terra que queres. Há bastante por aí. A que eu quiser? Pensou Parron. Como é isso possível? Tenho que fazer uma escritura para que não voltem com a palavra atrás? Depois disse alto: muito obrigado pelas suas boas palavras. Os senhores têm muita terra e eu só quero uma parte, mas que seja bem minha. Podiam talvez medi-la e entregá-la. A morrer e a viver. Os senhores que são bons dão-me, mas os vossos filhos poderiam querer tirar-me. Tens razão, disse o chefe. Vamos doar-te a terra. Soube que esteve cá um negociante, continuou Parron, e que os senhores lhe deram umas terras com os papéis assinados. Era assim que eu gostava. O chefe compreendeu. Bem, isso é fácil. Temos aí um escrivão e poderemos ir à cidade para ficar tudo em ordem. E o preço? Perguntou Parron.
O nosso preço é sempre o mesmo, 1.000 rublos por dia. Por dia? Que medida é essa? Quantos hectares? Não sabemos. Vendemos terra a dia. Fica a pertencer-te toda a terra que puderes dar volta a pé num dia. E são 1.000 rublos por dia. Parrom ficou surpreendido. Mas num dia pode-se andar muito? O chefe riu-se. Pois será toda tua? Com uma condição. Se não voltares no mesmo dia ao ponto donde partiste, perdes o dinheiro. Como hei de eu marcar o caminho? Vamos ao sítio que te agradar e ali ficamos. Tu começas a andar com uma pá. Onde achares necessário, faze um sinal. A cada volta, cavas um buraco e empilhas os torrões. Depois nós vamos com um arado de buraco a buraco. Podes dar a volta que quiseres, mas antes do sol posto tens que voltar. Toda a terra que rodeares será tua. Parrom ficou contentíssimo e decidiu-se partir na manhã seguinte. Falaram ainda um bocado, depois beberam mais cumes. Comeram mais carneiro, tomaram mais chá. Em seguida caiu a noite. Deram a Parrom uma cama de penas e os baquires dispersaram-se, depois de terem combinado reunir-se ao romper da madrugada e cavalgar antes que o sol nascesse. Parrom estava deitado, mas não podia dormir. A pensar na terra, que bom bocado vou marcar, pensava ele. Faço bem 10 léguas por dia. Os dias são compridos, e dentro de 10 léguas, quanta terra! Vendo a pior ou arrendo-a a camponeses e faço uma herdade na melhor. Compro 2 juntas e arranjo 2 jornaleiros. Ponho aí 60 hectares a campo, o resto a pastagens. Ficou acordado toda a noite e só dormitou pela madrugada. Mal fechava os olhos, teve um sonho. Sonhou que estava deitado na tenda e que ouvia fora uma espécie de cacarejo. Pôs-se a pensar o que seria e resolveu sair. Viu então o chefe dos baquires a rir-se como um doido, de mãos na barriga. Parrom aproximou-se e perguntou: de que se está a rir? Mas viu que já não era o chefe, era o negociante que tinha ido à sua casa e lhe falara da terra. Ia Parrom a perguntar-lhe: está aqui há muito? Quando viu que já não era o negociante. Era o camponês que regressava do Volga. Nem era o camponês, era o próprio diabo, com cascos e cornos, sentado a cacarejar. Diante dele estava um homem descalço, deitado no chão, só com umas calças e uma camisa. E Parrom sonhou que olhava mais atentamente, para ver que homem era aquele ali deitado, e via que estava morto e que era ele próprio. Acordou cheio de horror. Que coisas a gente vai sonhar? Pensou ele. Olhou em volta e viu pela abertura da tenda que a manhã rompia. É tempo de os ir acordar. Já devíamos estar de abalada. Levantou-se e acordou o criado, que estava a dormir no carro, e mandou-o aparelhar. Depois foi chamar os baquires. Vamos para a estepe medir a terra. Os baquires levantaram-se, juntaram-se, e o chefe apareceu também. Depois beberam cumes e ofereceram chá a Parrom. Mas ele não quis esperar mais. Se querem ir, vamos, já é tempo. Os baquires aprontaram-se e partiram. Uns iam a cavalo, outros de carro. Parrom ia no seu carrinho, com o criado e uma pá. Quando chegaram à estepe, já se via no céu o rosado da aurora. Subiram a um cabeço, a que os baquires chamavam Shikhan, e apeando-se dos carros e dos cavalos, juntaram-se num sítio. O chefe veio ter com Parrom e estendendo o braço para a planície. Olha para isto, disse ele. Tudo o que vês é nosso, poderás ficar com o que quiseres. Os olhos de Parrom se rebrilharam. Era tudo terra virgem, plana como a palma da mão, negra como a semente de papoula, e as diferentes espécies de ervas cresciam à altura do peito. O chefe tirou o barrete de pele de raposa, colocou-o no chão e disse: o sinal é este. Partes daqui e voltas aqui. É tua toda a terra a que deres volta. Parrom puxou do dinheiro e pô-lo no barrete. Depois tirou o casaco e ficou em colete. Desapertou o cinto e ajustou logo por baixo do estômago, pôs um saquinho de pão ao peito. Atou um cantil de água ao cinto, puxou os canos das botas, pediu a pá ao criado e foi pronto a largar. Considerou por alguns momentos sobre o caminho que havia de tomar, mas era uma tentação por toda a parte. Não faz mal, concluiu. Vou para o nascente. Voltou-se para leste. Espreguiçou-se e esperou que o sol aparecesse acima do horizonte. Não há tempo a perder, disse ele,
e é melhor ir já pela fresquinha. Mal apareceu o primeiro raio de sol, desceu Parrom a colina. De pá ao ombro, nem ia devagar nem depressa. Ao fim de 1 quilômetro parou, fez um buraco e pôs os torrões uns sobre os outros. Depois continuou e, como ia aquecendo, apressou o passo. Ao fim de um certo tempo, fez outra cova. Parrom olhou para trás. A colina estava distintamente iluminada pelo sol, e viam-se os baquires e os aros cintilantes das rodas. Parrom calculou que teria andado 1 légua. Como o calor apertava, tirou o colete, pô-lo ao ombro e continuou a caminhar. Estava quente a valer, olhou para o sol e viu que eram horas de pensar no almoço. A primeira tirada está feita, mas posso ainda fazer mais 3, porque é cedo voltar. O que tenho é de tirar as botas. Sentou-se, descalçou as botas, pendurou-as ao cinto e continuou. Agora andava à vontade. Mais 1 léguazinha, pensou ele. Depois volto para a esquerda. Este bocado é tão bom que era uma pena perdê-lo. Quanto mais se anda, melhor a terra parece. Avançou à direita durante algum tempo. E quando olhou à volta, viu que a colina mal se enxergava e que os baquires pareciam formiguinhas e havia qualquer coisa que brilhava. Já andei bastante para esse lado, pensou Parrom. É tempo de voltar. E já estou a suar e com sede. Parou, cavou um grande buraco e amontoou os torrões. Depois desatou o cantil. Sorveu um gole e voltou à esquerda. Foi andando sempre. A erva era alta, o sol quentíssimo. Começou a sentir-se cansado. Olhou para o sol e viu que era meio-dia. Bem, vou descansar um bocado. Sentou-se, comeu um naco de pão, bebeu uma pinga de água, mas não se deitou, com medo de adormecer. Depois de estar sentado uns momentos, levantou-se e continuou. A princípio andava bem. A comida tinha-lhe dado forças, mas o calor aumentava, sentia sono, apesar de tudo continuava, e repetia consigo. Um dia de dor, uma vida de amor. E andou muito tempo na mesma direção, e estava para rodar à esquerda, quando viu um sítio úmido. Era uma pena deixar isto. O linho deve dar-se bem aqui. Deu uma volta, cavou um buraco e olhou para a colina. Com o calor, o ar tremia e a colina tremia também, mal se vendo os baquires. Os outros lados ficaram muito grandes. Tenho que fazer este mais curto. E pôs-se a andar mais depressa. Olhou para o sol. Estava quase a meio caminho do horizonte e não tinha ainda andado 3 quilômetros do lado novo. E ainda lhe faltavam 3 léguas para a colina. Bem, pensou ele, não me fica a terra quadrada, mas agora tenho que ir à direita. Podia ir longe demais e assim já tenho terra bastante. Abriu um buraco a toda a pressa e partiu em direção à colina. Ia sempre à direita, mas caminhava com dificuldade. Estava tonto de calor. Tinha os pés cortados e moídos e as pernas a fraquejarem. Estava ansioso por descansar, mas era impossível fazê-lo se queria chegar antes do sol posto. O sol não espera por ninguém e cada vez ia mais baixo. Justos céus! Oxalá não tenha querido demais. E se chego tarde? Olhou para a colina. E para o sol, Parrom estava ainda longe de seu objetivo e o sol perto do horizonte. Continuou a andar. Era custoso a valer, mas cada vez andava mais depressa. Estugou o passo, mas estava longe ainda. Começou a correr, atirou fora o casaco, as botas, o cantil e o barrete, ficou só com a pá, a que se apoiava de quando em quando. Santo Deus! Abarquei demais e perdi tudo. Já não chego antes do sol se pôr. O medo cortava-lhe a respiração. Parrom continuava a correr, mas a transpiração colava-lhe ao corpo, às calças e à camisa. Tinha a boca seca e o peito arquejava como um fole de ferreiro. O coração batia que nem um martelo e as pernas quase nem pareciam dele. Parrom sentia-se aterrorizado com a ideia de morrer de fadiga. Apesar do medo da morte, não podia parar. Se depois de ter corrido tudo isto, parasse agora, chamavam-me doido. E corria mais e já estava mais próximo e já não ouvia os baquires a gritar. Os gritos mais lhe faziam pulsar o coração. Reuniu as últimas forças e deu mais uma carreira. O sol estava já perto do horizonte e envolvido na névoa. Parecia enorme e vermelho como sangue. Ia-se a pôr o sol. Estava já muito baixo, mas ele também estava perto da meta. Podia ver os baquires na colina, a agitarem os braços para que se apressasse,
Podia ver o barrete no chão, com o dinheiro em cima e o chefe sentado e de mãos nas ilhargas. Parrom lembrou-se do sonho. Tenho terra bastante, mas permitirá Deus que eu viva nela? Perdi a vida, perdi a vida! Já não chego àquele lugar! Parrom olhou para o céu, que já tinha atingido o horizonte. Um lado já tinha desaparecido. Com a força que lhe restava, atirou-se para a frente, com o corpo tão inclinado que as pernas mal podiam conservar o equilíbrio. Ao chegar à colina, tudo escureceu, o sol pusera-se. Deu um grito. Tudo em vão! E ia parar, quando ouviu os brados dos baquires e se lembrou de que eles ainda viam o sol, lá acima do outeiro. Tomou um hausto de ar e trepou pela colina. Ainda havia luz. No cimo, lá estava o barrete e o chefe a rir-se, de mãos na barriga. Outra vez Parrom lembrou o sonho. Soltou um grito, as pernas falharam-lhe e foi com as mãos que agarrou o barrete. Grande homem! Gritou o chefe. A terra que ele ganhou! O criado de Parrom veio a correr e tentou levantá-lo, mas viu que o sangue lhe corria da boca. Parrom morrera. Os baquires davam estalos com a língua para mostrar a pena que sentiam. O criado pegou na pá, fez uma cova em que coubesse Parrom e meteu-o dentro. 7 palmos de terra. Não precisava de mais. Fim.